Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, Ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil.
Um dia em tua presença vale mais, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos o teu nome. Reconhecemos, papai, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Estamos aqui, meu Deus, com um único propósito. O propósito de ouvir a tua voz. Que silencie a voz da nossa alma, a voz do nosso coração, e que apenas o teu Espírito Santo esteja ministrando, meu Deus, que não seja boca de homem falando, mas que seja a boca de Deus. Que seja verdadeiramente, meu Deus, liberado a porção do Senhor que o Senhor tem para nós nessa noite, para mim, para a vida da mamãe, da Simone, do Sandro, da Drica, de todos aqueles que estarão assistindo. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja ministrando o nosso coração. Que seja verdadeiramente uma porção, uma pérola preciosa do Senhor. E que essa palavra, meu Deus, não seja apenas um estudo bíblico, mas que seja para nós, Senhor, uma bússola. Uma bússola, meu Deus, que dirige os nossos passos, que nos guia pelas veredas da tua justiça. Oh, Deus, que não haja em nós, Senhor, nenhum sentimento que nos afaste do Senhor. Que nos afaste de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, pois nós sabemos, meu Deus, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Deus, em nome de Jesus, tenha liberdade ao Espírito Santo de Deus, de falar aos nossos corações, ministrando e trazendo a verdadeira revelação do céu, a verdadeira revelação do alto. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém. Vamos falar um pouquinho da letra, né? Da letra desse louvor maravilhoso, né? Maravilhoso. Esse louvor é lindo demais, né? Aqui, eu poderia estar em qualquer outro lugar. Ele começa assim, né? Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Você já parou para pensar? Assim, se você não tivesse, eu fico imaginando, né? Eu estava conversando com o Sandro e com a Drica aqui no início, né? E a gente estava falando sobre isso, sobre o que existia. Porque um dos grandes propósitos do inimigo é ceifar principalmente a vida dos homens. Você já viu o que está acontecendo hoje no mundo? Não é só no Brasil, não. O Brasil parece que está pior, mas no mundo todo. Acabar com a identidade do homem. Acabar com a identidade do homem. Né? Então, hoje, né, esses movimentos feministas, né, vieram aí para tentar acabar com isso. Né? Eu estava falando para o Sandro, né, para a Drica, nós, né, você vê, os homens em casa, só a Simone que não teve, mas eu tive acidente, quase morri, o Sandro teve, quase morreu, o Renato, né, então assim, foram coisas que, uma tentativa de ceifar o quê? O cabeça, uma tentativa de ceifar o cabeça, porque nós homens, nós temos esse chamado de Deus, de sermos o cabeça, né, então, olha só o que aconteceu, né? Nós não tivemos mais nada, acabou. Eu, a partir do momento que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, sabe, o espírito de morte da minha vida, ele bateu em retirada na vida do Santo, na vida da Drica, né? Na nossa vida tem sido assim, na vida da Simone, na vida da mamãe, né? Na vida do Renato. Renato já teve, né? Aí também, mesma coisa, né? Então, assim, em nome de Jesus, né? Por quê? Por causa da presença de Deus. Por causa da presença de Deus. A presença de Deus, quando entra na vida da gente, não é só religiosidade, não, é proteção. É proteção. Né? Você não precisa, sabe? Tem gente que coloca trevo, né, de 3 folhas dentro da carteira, coloca comigo ninguém pode dentro da casa, achando que isso vai proteger. Não protege, não protege. Isso só vai afastar o coração de Deus da gente, porque você está confiando mais na coisa do que no Criador, na criatura do que no Criador.
E nós precisamos confiar no Criador, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, né? Ele é dono de toda a autoridade, né? Não é de autoridade, não é de toda a autoridade, né? E ele continua: mas a tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver. Quantas vezes a gente, às vezes, quis esconder de Deus, né? Não sei o Sandro, se teve muitos convites aí para ir para a igreja. Eu tive muitos, igreja evangélica, e eu sempre inventava uma desculpa. Não, hoje não, deixa para a próxima vez, sabe? Então, assim, né? Por quê? Olha para você ver como que o negócio realmente real. É muito real, sabe? Por quê? Porque Deus tinha um plano, tem um plano na nossa vida. Deus sabe o coração que é apaixonado pelo Senhor. Ele conhece, Deus conhece o nosso coração. Sabe? Eu falo, para mim não tem nada mais importante na minha vida do que essa chama que arde no meu coração. Sabe? Assim, é quase que vida, é o fôlego, né? Hoje eu entendo o que é o fôlego de vida, sabe? É Jesus na nossa vida, ele é o fôlego de vida, a gente não consegue viver sem ele. Né? É como você tirar um peixe de dentro da água, ele vai morrer rapidinho. Se você não colocar ele na água de novo, a água é o Senhor. Né? É ele que traz em nós, é ele que nos dá essa vida, né? Nós vivemos nele, nós vivemos por ele, nós vivemos para ele, sabe? Não tem nada mais importante do que isso. E como Deus acrescenta, né? Quando a gente olha para trás hoje, sabe? A gente vê, meu Deus, que bênção que é servir o Senhor, né? Não tem peso, né? Não tem peso, não tem fardo. Você não precisa pagar promessa, você não precisa, sabe? Nada disso, nada. Você só precisa estar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor, né? Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Você pode estar aí, às vezes, sentindo, né? Às vezes não sentindo muito bem, sentindo dores e tal, mas ele é o Jeová Rafa. Ele é o Deus que cura, sabe? O fato da gente não ter recebido a bênção não significa que a gente não vai receber. O que a gente não pode é desistir, né? Nós já falamos aqui, lá da sunamita, né? Quando o profeta Eliseu pergunta para ela, estava com o filho morto, a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com a tua glória vale mais do que 1000. Lembra dessa passagem? Lá de Moisés, Êxodo 3, né, a primeira experiência que Moisés teve, depois que ele saiu do Egito, né, ele tinha ido para a casa do sogro dele, para a casa de Jetro, aí, né, ele se perdeu, porque ele não conhecia mais a presença de Deus, ficou, né, foi criado lá por Faraó, foi criado no Egito, longe da presença de Deus, então ele perdeu a referência. Mas Deus tinha ali, né, um propósito na vida de Moisés. Deus tinha um chamado na vida de Moisés. E ali, Moisés, né, ele, naquele momento, ele vê o quê? Ele vê a sarça pegando fogo. Eu tive lá em Israel, eu tive a oportunidade, eu não conhecia, não sabia o que era uma sarça. O pessoal mostrou, o guia mostrou pra gente o que era uma sarça, ela dá no deserto. É um arbustozinho pequenininho, né? Um arbustozinho pequenininho. E o que aconteceu? E lá ele falou pra gente, falou, ó, tá vendo? Ó, Moisés teve aqui essa referência de Deus. Na hora que ele chegou perto, o fogo se consumiu, né? Ou seja, o fogo incendiou a sarça, mas não consumiu a sarça. E ele entendeu que era a presença de Deus, e ali Deus começa a falar com ele. Você já pensou? Moisés, um homem que ele falou que ele não podia, né, lidar com aquela missão, por quê? Porque era uma missão muito grande para ele. Libertar, ter que voltar, já pensou? Ter que voltar. Ele tinha matado um soldado lá no Egito. E, de repente, ele tem que voltar para lá. Né? Deve ter pensado, ó, Faraó vai me matar.
E ele volta com o quê? Volta com um propósito. Ele volta com um propósito. Propósito de libertar, de ser o libertador. Moisés foi o libertador. Se você vai lá no Egito, todo mundo sabe quem é Moisés. Todo mundo sabe quem é Moisés. Lá tem referência a Moisés em todos os lugares do Egito. Todos. Desde o Cairo, que é a capital, até as cidadezinhas pequenas. Monumentos é o que mais tem. Por quê? Ele foi atraído. É o louvor que a gente ouviu hoje, né? Ele foi atraído pela presença de Deus. Sabe, eu vejo nisso o seguinte, você já viu que tem pessoas que são atraídas mais rápidas para a presença de Deus? Tem umas que às vezes andam, caminham, mas que não conseguem ainda entender, né, o que é essa glória, o que é esse encontro com essa sarça ardente. Sabe, você imagina a vida de Moisés, como que foi totalmente transformada a partir do momento que ele teve esse encontro. Foi algo assim sobrenatural, né? E que essa sarça ardente, que é a presença de Deus, ela possa invadir a minha vida, a vida da Simone, da mamãe, da Drica, do Sandro, do Luiz Felipe, do Renato, da Cíntia, do Pedro Augusto, da Mariana, da Cirlai, da de Lourdes, né, que sempre estão assistindo as nossas lives depois que são gravadas, né, porque é isso que nós precisamos. Sabe, porque quanto mais o seu coração deseja a Deus, mais você atrai a presença de Deus. Sabe, se você tem aquele coração que deseja, né, porque às vezes eu sei, quem está ainda na lida diária, né, como santa trabalhando ainda, às vezes difícil, às vezes você acorda, né, você já quase que tem que ir para o trabalho e tal, às vezes você não consegue, às vezes tem um tempo, às vezes você vai tirar um tempo de qualidade, já está no final do dia, você está cansado, né, mas como é bom, sabe, você começar na presença de Deus, você começar entregando o dia, né, eu gosto sempre de ler, como eu já falei, de ler a Bíblia, de orar de manhã cedo, né, eu tenho 2 momentos que, né, na verdade eu tenho 3 momentos, mas 2 que eu acho que são momentos muito preciosos para mim, que é quando eu acordo e quando eu me deito, sabe, ou seja, eu abro o dia com o Senhor e fecho o dia com o Senhor. Gente, isso tem um significado na nossa vida espiritual tão grande, sabe, meu Deus, né, e nós falamos aqui só sobre o louvor, né, só sobre a letra, então nós vamos falar agora do texto. São 14, né? Nós temos aí 14 mensagens de fé e esperança, mas não vamos falar todas, não. Vou tentar falar de 5 hoje. A gente vai falando aí por mais 3 lives do restante. 14 mensagens de fé e esperança, sendo que a gente vai ver 5 hoje, né? E a gente vai ver as demais, a gente vê posteriormente. Então, primeiro, né, que está lá em Efésios, capítulo 3, verso 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Segundo, está lá no Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Terceiro, Romanos 8, 38 a 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O quarto, Abacuque 2:1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. O 5, Isaías 54, 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que acusar. Esta é a herança do servo do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Glória a Deus, né? A primeira,
né, que é Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Está falando de Deus, né? Ou seja, ele é capaz de fazer o quê? Fazer infinitamente mais. Ou seja, de repente você tem pensado, muitas vezes, né, a gente tem que entender o seguinte: muitas vezes nós limitamos o agir de Deus na nossa vida, mas Deus não é limitado. Deus, ele é infinitamente bom, infinitamente maravilhoso, ele é ilimitado. O poder de Deus é ilimitado. Olha só, Moisés estava aí, de repente está ali no deserto, aí vê lá uma sarça, de repente a sarça, puf, pega fogo. E o fogo não consumiu a sarça. Deus falando com Moisés. Olha os sinais de Deus. Muitas vezes, os sinais de Deus estão tão pertinho da gente, e a gente, muitas vezes, não está ouvindo os sinais de Deus. E Deus deseja para mim, para você, que nós aumentemos a revelação de Deus no nosso coração. E como é que eu aumento a revelação de Deus no meu coração? Através da palavra de Deus, através da oração, através dos cultos. Aí você vai aumentando. Gente, isso vai gerando tanta fé. Você quer esfriar? Você quer esfriar assim, de uma vez por todas? Para de ir à igreja e para de ler a Bíblia. Olha, você vai apagar. Você vai apagar. Nós somos seres espirituais. E o nosso espírito, ele é incendiado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Seja na boca dos seus profetas, seja através da sua leitura diária. Nós precisamos disso, é importante. Como eu preciso, como você precisa, como a Simone, a mamãe, né, a Adrico, o Sandro. Como nós precisamos disso. Não podemos nos apartar de jeito nenhum de estar mergulhados, imersos na presença de Deus através da sua palavra. Né? Isso tem que gerar no nosso coração prazer, tem que gerar alegria. Né? Nós temos que ser igual o salmista Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? A alegria do salmista é de estar na casa de Deus. Então nós precisamos ter isso também, nós precisamos ter alegria, né? Alegria, não pode ser um fardo pesado, sabe? Ler a Bíblia para você, estar na casa de Deus, não pode ser um fardo pesado, tem que ser prazeroso. Tem que ser prazeroso, você tem que sentir a presença, né? Sabe, hoje eu estava aqui, né? Eu fui almoçar um pouco mais tarde, mas eu botei esse louvor, né? Que está no fundo, não sei se vocês estão ouvindo o fundo musical, esse que nós ouvimos, né? Que vocês já ouviram, é lindo esse louvor, sabe? Eu fiquei ouvindo ele o dia todo. Fiquei ouvindo o dia todo, né? E o Espírito Santo ministrando meu coração, ministrando. Eu falei, meu Deus. Sabe, de repente eu falo que a gente não suporta, o nosso espírito, ele não suporta a intensidade da glória de Deus. Aí eu fico imaginando, você lembra lá em Êxodo, quando Moisés teve o encontro dele lá no Monte Sinai com Deus? O que aconteceu? Ele teve que colocar o quê? Um véu, né? Ele viu Deus através da fenda da rocha. Por quê? Ele não podia ver, porque a glória de Deus ia consumir. Você já viu um pouquinho que a gente experimenta da glória de Deus, o que acontece na nossa vida? Meu Deus, né? Você começa, sabe, a ficar diferente. Muda o nosso semblante, muda, sabe, o nosso bem-estar, muda, sabe, muda a nossa alegria, o teu sorriso, a tua fala, os teus gestos, os teus olhos, os teus ouvidos, o que você vê, o que você fala, o que você ouve, muda tudo, porque esse é o Deus que nós servimos. Deus é a figura plena da santidade, E quando nós temos esse encontro, nós somos atraídos pela presença, para termos os atributos de Deus, santidade, santificação, amor, amar as pessoas mesmo sem ser amados, não odiar, não ter ódio, não ter inveja. Sabe, então isso vai trabalhando no nosso coração, isso é a palavra de Deus que faz, é a palavra de Deus que traz isso no nosso coração. Vamos continuar aqui. Consegues imaginar o que Deus já preparou para você?
tem alguma ideia das bênçãos, livramentos que recebemos do Senhor? Mesmo que tentemos imaginar, Deus fez-se e faz infinitamente mais do que possamos imaginar. Olha só, você não tem noção, né, do cuidado que Deus tem por você, do cuidado que Deus tem por você, do amor que Deus tem por você, proteção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, né? Desejo do coração de Deus, desejo do nosso coração de pais, né? Eu sou pai, eu sei. É que os nossos filhos, eles estejam na mesma caminhada com a gente. Mas você pode ter certeza, por causa da nossa fidelidade a Deus, Deus traz proteção sobre a nossa casa. Deus traz proteção sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Gostaria muito que os meus filhos tivessem todos eles aqui comigo, assistindo. Eu mando para eles sempre, o link, sempre mando. Nessas lives, porque como nós temos sido edificados através dessas lives, como tem sido bom para nós, mas eu não desisto, eu continuo, e por causa da nossa fidelidade, pai, você pode ter certeza, Deus atrai o coração do nosso filho, Deus atrai, então pode demorar, mas vai acontecer, por quê? Porque é promessa de Deus, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Segundo ponto é o Salmo 119, verso 11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Olha só, onde que o salmista falou que ele guardou? Guardou no coração. Né? Ele não guardou num quadro, ele não guardou lá na Bíblia aberta, né? Em cima lá do móvel, como enfeite. Não. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Você sabe por que muitas vezes a gente peca contra Deus? Porque nós não guardamos no coração a palavra de Deus. Quando nós não guardamos no coração a palavra de Deus, a gente vai ser um alvo fácil. Um alvo fácil, a gente vai errar, a gente vai pecar, a gente vai cair. É por isso que muitas vezes nós caímos. Porque nós não guardamos no coração. O que você guarda dentro do seu coração? O que está no seu coração? O que está no seu coração reflete-se nas suas atitudes, nos seus pensamentos e nas suas palavras. Ao guardar a palavra do Senhor dentro do seu ser, você agirá de uma forma que agrada a Deus e experimentará a sua vontade. Por isso, examine os livros que você lê, os filmes que você assiste, as conversas com seus amigos e os pensamentos que enchem a sua mente. Peça ao Espírito Santo para guiá-lo e lhe dar sabedoria para escolher o que fortalece seu relacionamento com Deus. Você quer vencer o pecado em sua vida? Quer viver uma vida justa diante de Deus para glorificá-lo em todos os momentos? Coloque a palavra de Deus em seu coração, leia a Bíblia, medite nela e você verá como a sua vida começa a se parecer cada vez mais com a de Jesus. O grande problema, né, é que muitas vezes, por que as pessoas às vezes elas têm umas atitudes às vezes de repulsa à palavra de Deus? Porque a mente muitas vezes ela está cheia de outras coisas, sabe? Então assim, quem está muito conectado com o Espírito, quem tem uma aliança com o Espírito, você não consegue ver qualquer filme, não consegue. Sabe, eu tenho cenas aqui em filme que eu desligo na hora. Falo, não, isso aí não dá. Isso aí não dá. Gosto de assistir um filme? Gosto. Mas, sabe, tem coisa que realmente, né, por quê? Porque tudo que você vê, nós somos seres espirituais. Mas nós temos as janelas da nossa alma, que são os nossos sentidos, os nossos olhos, ouvido, nariz, boca. Então, se a gente permite, sem filtro, que qualquer coisa entre, pode ter certeza, vai ocupar lugar na sua mente. Vai ocupar lugar na minha mente. Se a gente não vigiar, a gente não tomar cuidado, isso vai passar a conduzir a nossa vida. Então, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Precisamos vigiar. Vigiar o tempo todo, né? Sermos zelosos. Ponto 3, Romanos 8, 38 a 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Não há absolutamente nada que possa separar você do amor de Deus. É uma verdade maravilhosa que enche o coração de paz e de segurança. Num mundo tão cheio de incertezas, traições e dores, você pode confiar que Deus sempre estará ao seu lado e que Ele nunca deixará de te amar. Olha só, Deus sempre vai estar do seu lado. Deus sempre vai estar do meu lado. Ele nunca vai deixar de nos amar. Nós é que muitas vezes abandonamos a Deus. Deus, ele não nos abandona. Você lembra lá de Jonas? Jonas que abandonou a Deus. Ele fugiu de Deus. Ele foi chamado de profeta fujão, né? Mas Deus deixou Jonas? Não, de jeito nenhum. Deus continuou. Ainda que fosse fazer com que ele tivesse uma grande experiência com Deus no estômago de um grande peixe, de uma baleia. Então, muitas vezes eu falo, olha, se Deus tem um propósito na sua vida, pode ter certeza, vai cumprir. Se um dia você fez uma aliança com Deus, né? Eu sei que todos nós fizemos, vai se cumprir, vai se cumprir. Sabe, eu sei que tem promessa na vida de cada um de nós, da mamãe, da Simone, do Sandra, da Drica, na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida do Luiz Felipe, que às vezes a gente não vê ainda se cumprindo, mas vai se cumprir. Então nós precisamos apenas confiar. Nós precisamos apenas confiar, né? Nós precisamos descansar e confiar. Aquilo que, né, eu já falei aqui, aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Agora, tem coisas que nós não podemos. Aí vem o sobrenatural de Deus. Vem o sobrenatural de Deus. O quarto ponto, Abacuque 2:1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Olha quem está falando aqui, o profeta Abacuque. Né? Se você começa a estudar o livro do profeta Abacuque, você vai ver que ele começa a fazendo grandes queixas ali para Deus. Ele começa reclamando, ele começa olhando para as pessoas, ele começa falando, né, uma reclamação atrás da outra. Aí quando termina o livro, quando está terminando, né, aí eu acho maravilhoso, né? E aí ele começa a falar, ele começa falando, ainda que a figueira, né, não floresça, nem a vide produza seu fruto, nem os alimentos, nem os currais, né, haja gado. Todavia, eu me alegrarei, né, exultarei no Deus da minha salvação. Olha só que coisa bonita. O livro de Abacuque é maravilhoso. Então, assim, muitas vezes a gente faz, né, a gente precisa fazer assim, a gente começa mal, né? O Abacuque começou reclamando, a gente reclama, mas no final ele entende. Fala, não, opa, não, a minha visão está errada, eu tenho que mudar o meu foco, eu tenho que mudar a minha visão tem que ser o Senhor, né? Ainda que está faltando alimento, ainda que esteja faltando isso, faltando aquilo, todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Esse é o nosso Deus. É o Deus que cuida de nós, é o Deus que cuida da nossa casa, da nossa família. É o Deus que tem projeto, é o Deus que tem propósito. O Deus que nunca nos abandonou, jamais nos abandonará. E o 5, para a gente finalizar, Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Olha só essa promessa de Deus. E você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança do servo do Senhor. E esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Que o profeta Isaías, falando, existem pessoas que planejam o mal contra você, ou contam mentiras sobre você. Né? É uma pergunta, existem pessoas que planejam mal contra você, ou contam mentiras sobre você? Você sente que eles o atacam de todos os lados? Se você é servo do Senhor, saiba que a justiça vem dele, e pode ter certeza de que ele lutará por você. Muitas vezes pensamos que não podemos esperar mais, que precisamos da intervenção de Deus imediatamente, mas Deus sabe o melhor momento e a melhor maneira de mostrar a sua justiça. Espere no Senhor, confie na herança que lhe foi prometida como servo de Deus, permaneça firme na fé e apegue-se a Deus. Lembre-se do que diz o Salmo 27.
Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Por mais que seja difícil, às vezes, esperar, né? Eu falo que se tem uma coisa que, às vezes, para o ser humano é difícil, é esperar. Esperar. E nós já falamos aqui, Deus, ele é atemporal. Ele está acima desse limite do tempo que nos deixa ansiosos, porque, né, às vezes você chega, você faz um balanço do dia, você não conseguiu resolver nem a metade. Ah, eu precisava fazer isso, não, eu não consegui fazer, vou deixar para amanhã. Aí chega amanhã, multiplica, né? E isso vai gerando uma certa ansiedade no nosso coração. Por quê? Porque muitas vezes nós tem alguma área da nossa vida que está desconectada. Está desconectada. Nós não estamos esperando pacientemente no Senhor. Porque Ele que gera, né? Ele que gera no nosso coração, né? Essa fé, essa tranquilidade, essa segurança. Essa segurança. Segurança de saber que Ele está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Amém?